Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Estudo de regras de volta. Pô, você não lembrava os que eram na semana, né? Imagina lembrar o que da semana que não teve, né? É... Na semana passada eu achei melhor não ter estudo, porque eu estava bem frustrado e aí eu queria compartilhar um pouco da minha frustração com vocês. É... Eu aptei 3 jogos em São Paulo e, pô, foi muito legal, cara. Tá com Pedro Barros. Obrigado, Filipão. Estudo 183. Tá com Pedro Barros, tá com Felipe Ferreira, que são caras que são amigos e que eu admiro muito, me faz muito feliz, né? Só que foi no mesmo fim de semana daquela parada do Vasco, isso me chateou bastante, né? Sou um apaixonado pelo jogo e ver como as coisas aconteceram ali foi meio chato, né? É, e aí, somado que acho que chega num dado momento, né, da temporada em que eu como como diretor de arbitragem, junto do Jean, né? A gente faz um trabalho em parceria aí desde 2022. Chega no momento, cara, que nem eu, nem o Jean podemos fazer mais nada referente à evolução das pessoas ao nosso redor. Eu até escrevi esse papel aqui para eu nunca me esquecer. Pedi para a Gabi escrever para mim, que eu lembrei, eu pensei nisso no trabalho e eu falei que é o seguinte, ó. Os erros dos outros não é sobre você. É, eu acho que nem eu, nem o Scoff como diretor de flag, nem o Jean, né, como diretor da Superliga, a gente tem que tomar os erros dos outros como como nossos, né? Acho que é uma questão. Já vou deixar você falar, tá, Scoff? Vou querer ouvir você também, beleza? É... E aí Foi mal, eu ficou aberto o não, sem microfone problema, aí. sem problema, sem problema. Você é de casa. É... E aí, cara, eu tenho visto consecutivamente erros, né? Cara, que são erros assim que me fazem questionar se realmente as pessoas gostam de apitar. Papo reto mesmo, assim. Eu vi 10 minutos do vídeo do Ornelas. Pô, quando o Felipe Júnior lá começou a falar algumas coisas, eu falei assim, cara, ele não entende muito do cenário, né? Então, acho que não sei se totalmente vai ser perda de tempo eu ver o vídeo. Também não queria reagir, porque até conversei com Ornelas em São Paulo e tal, mas eu vi a galera falando assim: ah, os árbitros certificados, né? Até hoje, eu não vi, né? Ninguém reclamar, por exemplo, do Jean apitando. O Jean é possivelmente o primeiro árbitro de futebol americano da história do Brasil. Quem certificou o Jean? Eu não tenho certificação. E as pessoas me têm como uma referência na arbitragem, né? Aí uma pergunta: qual é a diferença da galera que tá, pô, se esforçando no Espírito Santo para fazer o futebol americano acontecer lá, pra galera que apita ao redor do Brasil? E semanalmente, eu falei isso lá no grupo lá do Fofoflag, né? Qual é a diferença do que o pessoal do Espírito Santo que tá se esforçando de verdade para fazer as paradas acontecerem, pra galera que semanalmente nos outros estados faz as suas merdas, só que são menos expostas, né? É porque eles estão com a camisa do TTD? Não acho isso justo. Não acho isso justo. Acho que esses caras estão fazendo o possível para fazer o futebol americano acontecer lá, num estado onde não tem futebol americano. Para o Tritões jogar flag football, tem que sair de Vila Velha. Então, assim, é muito difícil você manter isso, né? Só você ver o que aconteceu com Belém do Pará, que agora tem flag, mas não tinha, não tem mais futebol americano, né? Mato Grosso do Sul tem um dos melhores times de flag football do Brasil, não tem futebol americano. É isso que a gente quer pra gente? Então, beleza. A gente vai por alguns caminhos, né? Mas assim, a porta comigo sempre esteve aberta, né? Pra gente poder debater melhorias do futebol americano. Nenhuma.
absolutamente nenhuma das pessoas que vem publicamente macetar a imagem da arbitragem me chamou para falar, cara, vocês acham, já pensaram em fazer tal coisa? Porque, ó, eu vou falar pessoas que vieram falar comigo, ó, Lafayette, que é o nosso commissioner da Superliga, troca ideia comigo sobre Rafael Negreiros, técnico do Tubarões do Cerrado, quando foi jogar lá em Cuiabá e tinha 4 árbitros, veio falar comigo, falou assim, cara, ó, na ginástica artística funciona de tal jeito, não sei se faz tanto sentido pra gente, vê o que você acha, mas não adianta lembrar que precisa de árbitro na semana do jogo. A gente, como é AFA, faz um trabalho desde 2021 que não tem milagre envolvido, não tem milagre, é no orgânico, a gente tem parceiros aí, pô, Davis, Kurt, Wayne, Bellatini, Golim, essa galera que é de um estouro da bolha do FABR, que traz uma galera para cá, né? Mas a gente não consegue fazer milagre. Se a pessoa olhar e falar assim, não quero, eu vou fazer o quê? Eu vou obrigar a pessoa a apitar? Então, assim, esse é um ponto muito complicado. E agora a gente vai chegar em playoff. Esse ano, eu não sei, cara. Eu não sei, assim. Eu não acho que o nível da arbitragem tá top demais, assim. Eu não acho, não acho. Eu começo a pensar que talvez a gente não tenha tantos os melhores agora. Algumas coisas a gente vai ter que botar uma galera que talvez não tenha tido o melhor desempenho possível. Mas, assim, uma coisa que é o meu comprometimento com o que eu acredito. Não adianta, não adianta. E aí, se for reclamar em algum momento, deve ter o quê? Uns 6 minutos que eu tô falando, né? Pode cortar esse vídeo, mandar para quem quiser, que é o seguinte: não adianta ter cagado o ano inteiro. E vocês sabem que tem gente que cagou o ano inteiro. Cagou o ano inteiro e na hora do filé não estar escalado e falar o Guilherme é injusto, o Guilherme é paneleiro. Eu estou assistindo por ordem de demanda todos os jogos que eu posso assistir. E assim, tá difícil. Tá difícil. Porque a gente não tá falando do erro, caramba. Por exemplo, a gente vai ver um erro aqui de uma PSK que foi aplicada durante o retorno. Cara, isso acontece. Eu mesmo fiz isso esse ano, né? Eu errei o processo em todas as etapas e tal. A gente conversou isso em algum dos estudos. Felipe Ferreira trouxe essa questão aqui. Mas, poxa, eu usei o termo assassinar o livro de regras, né? Tivemos boas dessas esse ano. Então não conte que o final do ano vai ter muitos jogos. Não conte que o final do ano vai ter muitos jogos, porque não vai. Não vai. É um compromisso meu com o que eu acredito e a única coisa que pode mudar isso é o fator financeiro, do tipo, os times estão falando que está muito caro e não vai dar para mandar tais pessoas. Beleza? Então, vou fazer o que eu puder com o budget que a gente tem. Só que o que podia ser feito já foi feito. Ninguém, e isso aqui eu afirmo categoricamente, você que adora o estudo de quarta, afirmo categoricamente, às 8h41 do dia 27/8/2025, todo mundo que apitou bem vai continuar apitando bem. Todo mundo que apitou mal vai continuar apitando mal. Nossa, Guilherme, mas você é muito pessimista. Eu estou sendo realista. Não vai haver milagre em quem apitou mal vai melhorar. Quem apitou bem pode fazer suas cagadas, mas está fazendo o que pode para continuar bem. Quem apitou mal não vai melhorar. E assim, respeitosamente, se você apitou mal esse ano, eu consigo afirmar para você. É porque não fez mais do que poderia ter feito. Guilherme, minha vida está muito complicada. Arbitragem não é prioridade na vida de muitas pessoas, mas a maioria, grande maioria, tem o tempinho no sábado e o tempinho no domingo para apitar. Mas ali de segunda a sexta, cara, minha vida é muito complicada. Eu não consigo parar para estudar. Cara, é foda, mas a minha frustração tá em a gente não tá conseguindo melhorar mais como comunidade. Não tem como fazer mais do que já está sendo feito. Eu, Jean, seja, por exemplo, o pessoal no interior do Paraná, o Pedrão lá em São Paulo com o JV, a gente não vai poder pegar na mão e apitar pelas pessoas.
não vamos poder pegar na mão e apitar pelas pessoas. Cara, definitivamente, assim. Eu quero ir para fora para aprender mais, porque eu acho que eu estou no meu teto aqui. Acho que o meu teto é um teto alto até, mas eu acho que eu preciso mais. Só que tem a galera que não saiu do piso. E a galera que não saiu do piso tá numa grande quantidade. Tá numa grande quantidade. E isso atrapalha o jogo em alguns aspectos. E isso é muito frustrante. Muito frustrante. Bom, dito isso, Scoff, se você quiser falar, vou colocando, compartilhando aqui o vídeo na tela. Jogo rápido. Eu só acho que você tem trazido uns pontos muito interessantes. Acho que você está num papel muito ingrato, você e o Jean, de ter que apagar incêndios. Eu sei porque eu vivo a mesma coisa do outro lado. A gente precisa sair um pouco dessa narrativa fraca e velha e não sei, acho que nem vem de soccer culture, que nem o Jean gosta de dizer, porque eu acho que é lei de Gerson mesmo, que é a arbitragem virou o vilão conveniente para todo mundo. Ai, gente, eu não tenho como fazer jogo porque eu tenho problemas com a arbitragem aqui. Que problema que você tem com a arbitragem aí? Ai, porque tem que acabar o monopólio da arbitragem. Que monopólio da arbitragem? Você quer botar medos de pessoas que não sabem? Aí a arbitragem é sempre vista como nossa, o jogo de vocês é ótimo, quando vocês estão aqui a gente está seguro. Beleza, então argumente com o campeonato, bote dinheiro para que tenha os melhores árbitros disponíveis. Não adianta, para dar exemplos assim nominais, e tal praça é um problema, todo ano a gente vai para lá e tem problema com a arbitragem. Porra, então quando o calendário saiu lá em março, você não pensou, o GM, o presidente do time não pensou em levar isso de cara para a confederação e pedir que a arbitragem nesse jogo seja de fora e começar a estudar a viabilidade, porque, assim, para quem quer. Meu pai diz que burro velho, quando quer morrer, caça buraco, né? Então, assim, parece que só virou o pretexto mais simples. Agora tudo é arbitragem. Ai, poxa, tadinho do meu time que sofre tanto com a arbitragem. Pô, amigo, se você não quer pagar a arbitragem, vai jogar Madden. E entre muitas outras coisas. Acho que está na hora de virar a chavinha, ser adulto e começar. Se você quer ter um time com mentalidade de campeão, comece a ter essa mentalidade de campeão também no cotidiano. Senão você só parece um chato mesmo. Obrigado, amigo. Bom, vamos começar aqui os vídeos. Eu menti, né? Falei que ia ser full Bahia, mas tem lancezinho lá do Ceará, tá? Vou começar com alguns lances, depois a gente vai para os lances da Bahia e tal. Sinceramente, não vou ficar chamando cada um uma vez para responder. Vou falar o meu ponto de vista aqui, e aí se vocês acharem que pertinente, pode comentar e tal, beleza? Bom, esse lance aqui, inclusive eu adoro a narração dos jogos lá do Ceará, porque quando vai começar o jogo ele começa, ô, bola no ar. Bom, aqui primeiramente a gente vai ter um chute, tá? Um punch. E aí o retornador, ó, ele começa a fazer o sinal de saiam da bola. Saiam da bola. E ele pega a bola e retorna. Todo jogador que faz movimento balançando o braço, tá? Que não é um movimento, eita, que não é um movimento acima da cabeça, pessoal. Esse movimento, ele é um sinal inválido de fair catch. E esse sinal inválido de fair catch, ele faz a bola ser morta lá no ponto da recuperação. Então aqui, por exemplo, quando ele faz esse sinal mandando o pessoal sair, não é nenhum sinal, é um sinal inválido de fair catch. E aqui, por exemplo, a bola deveria ter sido morta na jarda 37. E acaba que isso aqui, por exemplo, é uma responsabilidade tanto de side judge, back judge e field judge. E se você é head, line, umpire e sei lá por que motivo você viu esse sinal do retornador, cara, tem que matar a jogada. Tem que matar a jogada. Tá? Então aqui a gente teve um avanço numa jogada que não deveria ter tido avanço. Sinal inválido de fair catch, bola morta no ponto da recuperação. Beleza? Algum ponto aqui para essa jogada? Show. Bom, agora um lancezinho da Bahia. Cara, que jogo legal.
Que jogo legal. Esse jogo foi de manhã e ele atrasou por causa da ambulância. E aí, eu e Gabi, a gente tinha uma amiga minha de Petrópolis, estava aqui em Curitiba, né? Inclusive, todo mundo estava em Curitiba nesse fim de semana. A maior quantidade de emos por metro quadrado foi aqui. E aí, cara, eu e Gabi, a gente saiu, voltou. Quando a gente voltou, tava no final do jogo. Eu falei, ó, eu vou fazer a coisa que eu mais gosto na vida, que é cortar o jogo enquanto ele tá ao vivo. Quando terminar, ele vai estar no quarto período. E aí, cara, a gente foi acompanhando o Mariner chegando, o Mariner chegando, o Mariner chegando. A Gabi chocada que a cavalaria tava na frente e tal, aí virou ela. Ah, queria que a cavalaria ganhasse, porque tava um jogo muito legal e tal. Eu falei, ah, meu amor, acontece, futebol americano é futebol americano. E foi um jogo muito, muito, muito bacana. Eu sou um eterno apaixonado por Hugo Menezes, né? O maior arte do Brasil. Então, Hugo, apesar de você ser do Flag agora, eu ainda amo você. Hugo tava aí, né? Foi embora? Será? É... Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ah, tá. Obrigado, tô mentindo. É que pra Jane você tem tempo, né? Para com isso. Nem pra mim. Amo todos. Eu amo todos. Eu cheguei tarde, nem vi. Ó, Entendi, depoimento não deu pra mim, não. entendi. Tá vivendo a Anderson Fontorização, né? O Hugo Menezes, né? Apaixonado pelo futebol americano, foi pro Flag, não pode ver uma super final que ele quer estar. Futebol americano, ah, se eu tiver oportunidade eu vou. Conheço esse tipo de ser humano, né? Infelizmente. Felizmente não, felizmente, né? Bom, Tem espaço pra todo mundo. tem. Ainda mais com Tira a mão 20 do meu campos menino, no por Flag. favor. Tira a mão do meu Quero é menino. jogo, pô. 2 jogos por ano no FA, precisa ter jogo, né? É verdade. Isso aí você tá Dá correto. jogo. Bom, aqui, cara, a gente tem uma jogada de um possível fumble passe incompleto, tá? Para mim, isso aqui é um passe, é um fumble, tá? Foi dado como passe incompleto. E aí, o passador, que era o camisa 8, ele fica no chão, né? E aí, pô, a galera do. Teve uma falta por offside também. Esse cara tá no chão e entra a galera para atender ele. E aí ele levanta. A gente tem um cenário aqui, eu acho que são 3 cenários, tá? São 3 cenários. O primeiro cenário é, pô, o cara ficou muito tempo no chão, entrou alguém ali, isso é um timeout de lesão, tá? Que é claro que o cara precisava de atendimento. Ele estava deitado no chão, imóvel, né? Vou deixar rodando aqui o vídeo. Segundo cenário, se não foi um timeout de lesão se não foi um timeout de lesão, entrou uma pessoa não autorizada, a gente tem que coibir isso. Mas como o cara estava deitado no chão, a gente não vai fazer nada. E o terceiro que é o bom senso, né? Do tipo assim, pô, galera, não precisava ter entrado em campo, o cara estava parado, mas ele acabou levantando, né? Pontos, né? Se foi um timeout de lesão, em algum aspecto, esse cara tinha que sair por uma jogada, tá? E aí esse cara acabou ficando. Eu entendi que não foi dado timeout de lesão e tal, mas isso é um ponto muito relevante, tá? O meu outro ponto aqui é o seguinte: a gente tem aqui uma falta por offside e tal, beleza. Show de bola. Line Judge deu o sinal de timeout e tal. E aí tem a conversa. Eu montei um feedbackzinho estruturado para o meu amigo Hugo Menezes e tal. Pedi para o ChatGPT fazendo uma linguagem muito mais assertiva e educada do que eu tinha escrito. Não tinha sido nada demais. Eu pedi para o ChatGPT dar essa força. Mas esse jogo me deu um sinal muito importante, que era a referir dependência. A referir dependência, ela é um. Eu não vou falar um problema, porque ela não é definitivamente um problema, mas ela é algo que a gente tem que abrir os olhos, porque é o seguinte: se o teu referir tem que falar com a lateral do time A, se o teu referir tem que falar com a lateral do time B, e os teus wings não estão se comunicando nesse processo, quer dizer que o referir está sendo sobrecarregado com funções que não necessariamente são dele. Ou seja, a gente precisaria ter uma interação melhor dos wings com a lateral, seja para oferecer alguma coisa ou não, tá? E aí, pô, sinto muito por não ter microfone lá, que eu queria muito ter visto os anúncios também,
Tá? Então são esses pequenos pontos e tal. Para quem falou que o estudo de regras quarta-feira é muito avançado, estou falando coisas bem ok até aqui, né? Algum comentário? Boa. Vamos lá. Aqui a gente vai ter um punch, tá? Quarta descida. Aqui embaixo, ó, vai ter uma ação do nosso querido Gunner, que, ó, parece ali que ele pegou em algum momento na face mask e tal. Essa foi a chamada. Tem a flag aqui embaixo pelo field judge. Beleza. E aí tem o retorno e tal. Esse fim do chute, ele acontece na jarda 37, mais ou menos. E aí tem o retorno e tal, e o retornador, ele avança mais ou menos aí, um pouquinho depois do meio do campo, maior avanço, beleza. Legal, legal. Ponto importante. Vou fingir que eu sou o... Vou fazer melhor, vou fazer melhor. Vou fazer uma coisa que a gente fazia muito na pandemia, que é encenar, tá? Vou encenar. Pedro Braz, boa noite, amigo, tudo bem? Boa noite, meu jovem. Pô, que saudade de você, cara. Uma pena que não rolou a gente ia estar junto esse fim de semana. Mas, não. Eu ia falar de sacanagem assim: faltarão oportunidades. Amigo, eu vou fazer com você uma encenação, tá? Que é o seguinte: acabou a jogada, você viu que eu tenho uma flag. E eu vou conversar com você, e aí você me conduz pro ponto que você sabe que eu preciso chegar, tá? Beleza? Tu vai conversar comigo em Libras, paizão? Ok. Só para entender. Não. Tá bom. Pedrão, seguinte, eu tenho uma segurada. Eu tenho uma face mask do time de retorno, tá? Do número 29, tá? 15 jardas de penalidade. Tá, primeiramente, essa falta ocorreu durante o chute ou durante o retorno? Putz. Agora você me pegou. Cara, eu acho que foi. Vamos fazer os dois cenários, tá? Inicialmente, eu acho que foi durante o retorno, Pedrão. Tá, se foi durante o retorno, onde eu apontar a bola morta? Ele tá além ou atrás do ponto da falta? Tá atrás do ponto da falta. Tá atrás do ponto da falta. A gente vai aplicar. Parei, que eu buguei. 15 do ponto do fim do retorno. Isso, E primeira descida pro time B. correto. Correto? Beleza. Aí agora, vou te fazer outra. Agora o outro cenário. Pedrão, essa falta foi durante o chute. A falta do time de retorno. Foi durante o chute. Ok, se a falta foi durante o chute, a gente pode aplicar a PFK E aí a gente vai aplicar de onde? Da jarda? do final do ponto do chute, que é onde que foi recebido, que eu não vi. Foi a 37, né? E aí, só para vocês verem, né, Pedrão, a diferença que faz, tá? Se a gente aplicasse do ponto do fim, deixa eu fazer o desenho, vamos ver se vai ficar bom isso aqui. Se a gente aplica aqui dessa jarda mais ou menos, são 2 jardas para cá, faltam 13 jardas. 13 jardas seria mais ou menos aqui na 37. Aqui tem 15 jardas, né? Tem. Tô vendo pelo desenho aqui, ó. Tem 10 aqui, 2 aqui, 3 aqui. 15 jardas aqui, né? Aqui que eu tô marcando é o ponto do fim do retorno. A gente usando esse ponto aqui como ponto básico. Beleza. Só que olha a diferença se a gente aplica da jarda 37. A gente ia para a jarda 22. Minha matemática tá certa, meu astrólogo? Certíssimo. 37 com 15, 22. Então, assim, aqui a gente tem mais ou menos umas 15 jardas de diferença numa aplicação, só por causa do processo em 2 etapas. Agora, eu estava ouvindo um podcast hoje, que é esse podcast, muito legalzinho, muito legalzinho. É o From Way to Zebra, né?
E aí eles falam assim, eu preciso agora explicar como que eu posso não errar de novo isso. O ponto que eu posso não errar de novo é isso aqui. Processo em 2 etapas. Se você é o árbitro que vai fazer a marcação aqui dessa ação do 29, é o seguinte, ó. Beleza. Fiz o processo em 2 etapas. 1, olhei a falta. 2, olhei a bola. Pô, no momento quando a falta aconteceu, a bola estava no ar. Se a bola estava no ar, a princípio aqui eu posso talvez aplicar uma PSK. Vamos ver com quem vai terminar essa bola, né? E aí a gente fazer isso acontecer de uma forma muito mais tranquila, né? Não é fácil, porque é muita informação em pouco espaço de tempo, mas é algo que a gente precisa aqui levantar a bandeira para poder sinalizar e fazer isso certinho, beleza? Pedro, obrigado pela sua ajuda, hein? Acabei de saber que você não sabe aplicar 3 em 1, mas foi bem bacana. Para mim foi ótimo. Eu não sabia qual ponto estava na frente. Sem problema, sem problema. Ainda te amo, ainda te amo. Bom, esse lance aqui é bem legal, tá? Me lembra um lance que a gente viu do Paraná, eu acho que há 1 ou 2 anos atrás, e um lance da NCAA, um dos vídeos de faltas pessoais. Aqui, a gente vai ter o 8 entregando a bola, e aí o 90, ele chega na cara do 8 e ele faz uma ação punitiva nele, né? Claro, ele não fez nenhum movimento de ficar com a bola, tá? E aí ele faz contato. Eu até acho que pela condição de não ser tão atrasado, por mais que seja uma ação punitiva, dá para ter dúvida se foi uma ação, tipo, daria para considerar uma ação parte da jogada ou não, tá? Mas considerando que a gente tem uma falta por uma ação punitiva, a gente aqui teve uma chamada de roughing the passer. Passer é de jogadas de passe para frente. Aqui a gente tem uma entrega. Então não existe a possibilidade, por exemplo, da gente ter uma falta por roughing the passer. Mas se é uma ação punitiva de um ataque, uma punição a um jogador que está claramente fora da jogada, a gente poderia ter então uma falta por unnecessary roughness, UNR, né? Então esse é o grande ponto que eu acho que a gente tem que se ligar um pouquinho também em relação à nomenclatura das faltas. Beleza? Show de bola? Por que esse vídeo está aqui? Será que eu já terminei todos os vídeos? Acho que eu acabei todos os vídeos. Eu vou parar de gravar porque eu vou mostrar 2 vídeos da NCAA. E aí eu não queria tomar aviso de direitos autorais. Beleza? Fica um abraço aí para quem vai assistir só no gravado. Abraço, JV.